O sanguíneo. Quando cuidadosamente estudada, a atividade ilimitada do temperamento sanguíneo demonstra não ser nada mais do que um movimento turbulento. Frequentemente, ele é pouco prático e desorganizado. Sua natureza emocional pode torná-lo instantaneamente agitado e, antes de realmente analisar o quadro completo, fará com que ele saia a correr em direção errada. Raramente ele é um bom estudante, devido a esse espírito inquieto. Isto pesa em sua vida espiritual, onde ele encontra dificuldades em concentrar-se na leitura da palavra de Deus. O seu padrão vitalício de atividade incessante, usualmente, no geral, prova ser de pouca produtividade. A pessoa sanguínea raramente corresponde à sua potencialidade. Frequentemente, a sua vida é gasta a correr de uma linha de conduta para outra, e a menos que disciplinada, não é de produtividade duradoura. O senhor sanguíneo usualmente impressiona pelo poder da sua personalidade dinâmica. Seu maior problema básico é que ele é indisciplinado. Se o senhor sanguíneo se disciplinasse, não haveria limite algum para sua possibilidade na vida. Ele é perito em começar as coisas e jamais terminá-las. Se abordado para frequentar uma escola dominical ou ter um cargo na igreja, sua resposta imediata é sim. Não faz parte da sua constituição analisar o assunto à luz do seu tempo disponível, habilidades e outras responsabilidades. Ele adora agradar. Não conhece suas limitações e, embora funcione bem como uma figura de proa em seu grupo, sem o estímulo deste, julga difícil fazer metodicamente o trabalho preparatório necessário. Sem intenções de fazê-lo, facilmente se esquece das suas resoluções, compromissos e obrigações. Não se pode confiar nele para observar um horário ou cumprir seu expediente até a hora marcada. Talvez o resultado mais perigoso da sua pulsividade seja perceptível no fato de que ele se sente inclinado a alterar seus princípios morais de acordo com seu meio ambiente e com seus contemporâneos. Não é homem resoluto ou leal. A personalidade agradável do senhor sanguíneo, a qual frequentemente o faz parecer mais maduro na juventude do que os seus contemporâneos. Cedo lhe dá uma posição na vida, o que pode ampliar o seu egoísmo inato. Ele pode se exceder e tornar-se antipático por dominar não apenas a maior parte da conversa, mas toda ela. Através dos anos, possui também a tendência de falar cada vez mais sobre si mesmo e de ocupar-se com coisas do seu próprio interesse e de julgar que os outros estejam igualmente interessados nelas. Desanima facilmente e pode deixar-se levar a uma norma de desculpar suas fraquezas ou sentir pena de si mesmo. Sua natureza ardente pode organizar uma ira espontânea e, numa explosão repentina, pode perder o controle. Entretanto, após ter explodido, esquecerá tudo. É o tipo de pessoa a qual o chavão, tão frequentemente ouvido, nunca tem úlcera, mas a causa em todas as outras pessoas. Se adapta perfeitamente. Essa estabilidade emocional o faz sentir-se genuinamente arrependido do seu rompante explosivo e prontamente se desculpará. No campo espiritual, o senhor sanguíneo se arrepende pela mesma coisa inúmeras vezes. Nenhum outro tipo de temperamento tem maior problema com a lascívia do que o senhor sanguíneo. Uma vez sendo ele emocionalmente impressionável, pode ser mais facilmente tentado do que os outros tipos e é ainda provido de vontade fraca, o que o faz frequentemente ceder à tentação. Com relação a isso, a sua habilidade em viver no presente
é um perigo, pois tem a tendência de pensar mais na tentação imediata do que na esposa e filhos que estão em casa. Uma das coisas que deveria procurar para a orientação pelo Espírito é a aptidão natural de abstinência ou autocontrole. Deveria obedecer à exortação bíblica para fugir da lascívia vigorosa e não tomar providência alguma para que a carne satisfaça a sua luxúria. Como os outros 3 temperamentos, a maior necessidade do Senhor sanguíneo é a plenitude do Espírito Santo. As necessidades espirituais básicas do temperamento do sanguíneo são abstinência ou autocontrole, paciência, fé, paz e bondade. O Senhor colérico. As características admiráveis do Senhor colérico trazem consigo algumas fraquezas graves. As mais preeminentes são suas características de insensibilidade, ira, impetuosidade e autossuficiência. O Senhor colérico tem uma séria deficiência emocional. A compaixão cristã é inteiramente alheia à sua natureza e ele tende a ser indiferente para com as outras pessoas, seus sonhos, suas realizações e necessidades. Possui a tendência de considerar a reação sensível do sanguíneo como pieguice sentimental. Muita da energia que estimula o colérico em direção à realização do seu objetivo é gerada pela sua disposição violenta. Pode tornar-se violento, agressivo e, mesmo após explodir sua ira sobre as causas da sua indignação, continuará a guardar rancor. Sabe-se que é muito vingativo, chegando a quaisquer limites para vingar-se de alguém por uma injustiça que lhe tenha sido feita. Essa disposição agressiva lhe causa muito embaraço na vida e o torna uma pessoa indesejável ao convívio. Fisicamente, tende a cultivar uma úlcera antes dos 40 anos de idade e espiritualmente contrista o Espírito Santo pela amargura, pela ira e pelo rancor. Existe um estranho vestígio de pura crueldade no Senhor colérico que o faz agir tiranicamente sobre os sentimentos e direitos alheios em seu esforço para atingir os seus propósitos. A menos que lhe seja inoculado um forte padrão moral, não hesitará em infringir a lei ou utilizar-se de meios ardilosos necessários ao seu êxito. Muitos dos criminosos mais depravados do mundo e muitos ditadores têm sido coléricos. A habilidade que o senhor colérico possui de ser decidido também supre de uma tendência impetuosa que o força a meter-se em apuros e a lançar-se em iniciativas pelo que se arrependerá posteriormente. Entretanto, devido à sua obstinação e à sua tenacidade, continuará até o fim. Ele é dificílimo pedir desculpas e muitas vezes proferirá declarações cruéis, sarcásticas e muito mordazes. Ele pode ter tamanho autocontrole que, mesmo em seus mais intensos acessos de raiva, não agredirá sua esposa, mas em vez disso, utilizará a mais devastadora estratégia de censura. Não existe nada mais assolador para o autorrespeito de uma pessoa do que ser censurada por aquele a quem mais ama. A forte tendência do senhor colérico em relação à independência e à autoconfiança o torna um indivíduo muito autossuficiente. Pequenos êxitos podem torná-lo muito orgulhoso, arrogante e prepotente, a ponto de torná-lo detestável. A despeito das suas capacidades, se torna um maçante aos outros e, por contraste, lhe dá o sentimento de frustração de que eles jamais conseguem satisfazê-lo. A menos que entregue sua vida a Cristo
Enquanto criança, é provavelmente mais difícil comunicar-se espiritualmente com uma pessoa colérica na maturidade do que qualquer outro tipo de temperamento. Seu espírito de autossuficiência pressiona o campo espiritual e ele presume não necessitar de ninguém e nem de Deus. Possui a tendência de considerar suas realizações como bons atos que sobrepujam as más ações feitas na sua trajetória para a conquista dos seus objetivos. Mesmo após sua conversão a Cristo, passa por um período difícil até compreender que deve depender do Senhor. Quando tenta ler a Bíblia ou orar, sua mente ativa facilmente se concentra no planejamento de suas atividades diárias e, de um certo modo, a menos que fique profundamente impressionado pelo Espírito de Deus e veja o poder do sobrenatural, considera uma vida devota regular como algo pouco prático e como perda de tempo. De todos os temperamentos, é provavelmente quem tem o maior número de necessidades espirituais, a saber, o amor, a paz, a bondade, a paciência, a humildade e a benevolência.